Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa. E a do bordador, em pano azul, púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, todo tipo de trabalho a elaborar desenhos. Sobe aí. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós estamos no contexto onde o Senhor começou a preparar, começou a dar direção para que seja feito o tabernáculo e os utensílios do tabernáculo. Moisés, como nós já sabemos, um homem hebreu, um homem da tribo de Levi, que nasce ali no Egito. Ele nasce num tempo difícil, ele nasce quando o faraó manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, 2 anos e meio, se não me engano, porque ao entendimento de faraó estava nascendo muito menino, muito homem, e ele se preocupava que aquele povo estava crescendo demais, se multiplicando demais, e o medo de faraó era que em algum determinado momento houvesse uma rebelião e o povo de Israel tomasse conta do Egito. Mas aí nasce Moisés, e a mãe de Moisés, Joquebede, ela não vê no coração de entregar o filho dela. Quando ela estava grávida, que ia nascer essa criança, as parteiras que tinham recebido a ordem de faraó, que se nascesse menino era para matar, elas não tiveram coragem de matar Moisés. E elas então, quando o faraó as questiona, ela fala: essas mulheres hebreias, judias, elas são muito fortes. Quando a gente chega lá, o neném já nasceu e nós não sabemos se é menino ou menina, e nós não vemos, não ficamos sabendo, e ali ficou por isso mesmo. E Joquebede então esconde Moisés enquanto ela consegue, e depois Moisés é colocado no rio pela sua irmã Miriam. Tem essa ideia de colocar ele no cesto no rio, e por vontade do Senhor, Moisés vai parar no rio onde a filha do faraó estava ali tomando sol, se banhando. Então Moisés, um homem judeu, um homem hebreu, um homem da casa de Israel, da tribo de Levi, vai morar na casa do faraó, e lá ele aprende tudo que era preciso para um homem aprender. Mas ele aprende as coisas do homem, ele aprende as coisas da terra, ele tem o conhecimento das coisas do homem, ele aprende sobre a cultura do Egito, ele aprende sobre tudo que era relacionado ao mundo. Mas Moisés ainda era o filho de Israel. E o tempo se passa, Moisés cresce, Moisés se torna um grande arquiteto ali naquele tempo, naquela época, era uma referência. Mas aí em determinado momento Moisés mata um homem, resumindo tudo aqui, Moisés mata um homem e ele foge do Egito. E ele vai parar lá nas terras de Midian, e lá ele se casa, tem filhos e se torna um pastor de ovelhas. Aquele homem importante, aquele homem de guerra, aquele homem arquiteto, aquele homem muito inteligente, cheio de conhecimento, se torna um pastor de ovelhas. E é nesse momento que ele se torna um pastor de ovelhas que ele vai conhecer as coisas do céu. Enquanto ele estava no Egito, ele teve conhecimento, entendimento e aprendizado das coisas do mundo. Mas quando ele vai para Midian, tem uma família, filhos, e se torna um pastor de ovelhas, ele então conhece as coisas do céu. Ele vai conhecer quem é o Deus da sua família, quem é o Deus do seu povo, quem é o Deus dos seus pais. E ali nesse tempo, que era só 40 anos, durante 40 anos ele foi um pastor de ovelhas.
Durante 40 anos o Senhor escondeu Moisés. Durante 40 anos o Senhor fechou, tapou os olhos da humanidade para a existência de Moisés. E assim o Senhor faz conosco. O Senhor nos permite aprender as coisas do mundo. O Senhor nos permite, nos coloca em lugares onde nós vamos aprender, onde nós vamos ter conhecimento, onde nós vamos ter entendimento das coisas. O Senhor nos coloca em lugares do mundo, permite que a gente esteja lá para que a gente seja preparado. Assim o Senhor faz com muitas pessoas, assim o Senhor fez comigo, assim o Senhor faz com milhares de pessoas. Ele nos coloca em lugares onde nós vamos aprender as coisas do mundo, aprender a lidar com pessoas, ter mais entendimento na palavra, mais entendimento no português, mais entendimento na matemática, em inúmeras coisas do mundo. Mas há um momento que o Senhor vai nos esconder. E esse momento que o Senhor nos esconde é onde nós vamos conhecer as coisas do céu, onde nós vamos conhecer quem é o Deus de Israel, quem é o Deus da Bíblia que nós lemos, quem é o Deus que abriu o mar, o Deus que faz milagres. Nesse tempo o Senhor nos esconde, e o Senhor escondeu Moisés. Passados 40 anos, o Senhor ouve o clamor daquele povo, o sofrimento daquele povo. E ele então acha Moisés. Ele vai até Moisés e passa a missão para ele. Moisés, eu ouvi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, e agora eu te envio, eu te mando para libertar aquele povo. Moisés, um homem inteligente, um homem ativo, um homem esperto, um homem que tinha todo o conhecimento, depois se torna um simples pastor de ovelha, e ele se vê numa grande missão que para ele era impossível. Mas é assim que o Senhor faz. Ele te esconde, mas quando ele te chama, ele vai te chamar para algo que aos seus olhos é impossível você fazer. Aleluia. Nós podemos fazer igual Moisés. Moisés falou: Senhor, mas eu não falo direito, eu sou gago. Senhor, mas eu não consigo. Senhor, mas eu não posso, eu não quero, não é isso que eu quero para mim. Mas o Senhor fechou todas as portas para Moisés. Ele não aceitou nenhuma desculpa de Moisés. Ele falou: vai, eu estarei contigo. E assim o Senhor faz conosco. O Senhor te esconde, mas no momento certo Ele vai te buscar. No momento certo Ele vai fazer com que todos conheçam quem é você. Glória a Deus. Ele vai fazer com que todos saibam que Ele é o Deus que esconde, mas mostra pessoas. E quando isso acontece, nós também vamos ter problemas. Porque enquanto nós estamos escondidos, nós não somos problema para ninguém. Mas a partir do momento que Deus nos mostra, nós incomodamos pessoas. Porque Moisés foi preparado para as coisas do mundo. Mas a preparação que ele recebeu, também ele usaria nas coisas de Deus. Moisés não tinha uma boa fala, mas ele sabia o que tinha que falar. E quando ele dá todas essas desculpas para Deus, o Senhor fala assim: o seu irmão Arão falará por você. Eu falo para você, você fala para Arão, e Arão fala para o povo. E assim foi. Então, a falta de fala de Moisés não era problema para o pensamento e a inteligência dele. Então, tudo que ele aprendeu sendo príncipe no Egito, ele usou sendo o libertador do povo. Então, nada é desperdiçado na mão de Deus. Talvez hoje você está no tempo de aprendizado das coisas do mundo, mas você sabe que Deus te chamou para algo. Mas ainda não é o tempo, porque você não está pronto. Todo aprendizado que você tiver, não desperdice, porque você vai usar lá na frente. Você vai usar para honrar o nome do Senhor. Você vai usar para cumprir o propósito que o Senhor te chamou para cumprir. E quando você estiver no tempo escondido, como Moisés ficou, como pastor, no tempo das coisas do Senhor, não se esqueça das coisas que você aprendeu, que é importante.
importante para você. Aí é hora de você filtrar, você peneirar. Como Moisés com certeza deve ter feito. Durante 40 anos, ele começou a colocar na balança o que ele aprendeu no Egito e o que ele estava aprendendo agora como pastor de ovelhas. O que era bom ele trazer e o que era bom ele deixar para trás. E é assim que nós precisamos fazer. Às vezes nós estamos no trabalho que há coisas que nós precisamos fazer que nós não concordamos. E há coisa que nós podemos fazer que sim, é válido, é lícito, é permitido aos olhos do Senhor, então nós vamos levar isso para a nossa vida. É o que nós precisamos fazer, nós precisamos passar na peneira. Tudo que nós aprendemos pelas coisas do mundo, em aprendizado de estudo, em aprendizado de trabalho, em aprendizado de curso, tudo que vai nos capacitar para cumprir o nosso chamado. Nós precisamos passar na peneira e nós vamos levar o que é importante. Aí nós vamos colocar na balança do Senhor. Isso aqui eu não devo fazer porque não agrada a Deus. Isso aqui eu preciso fazer e ainda melhorar, porque isso agrada ao Senhor. E Moisés então, chega um momento que ele é chamado. Chega um momento que ele vai enfrentar Faraó. Ele vai bater de frente com o homem mais poderoso do mundo daquela época. Por quê? Porque Deus mandou. Ele queria? Não. Ele estava corajoso ali, forte, decidido que o negócio ia dar certo? Não. Mas ele tinha o Deus de seus pais. Porque até então Moisés não havia visto nenhum milagre de Deus. Mas ele viu uma árvore, uma sarça pegando fogo e não se queimava. Então ele teve uma experiência através dos seus olhos do que Deus pode fazer. Mas ele não tinha ainda visto nenhum milagre, porque ele viveu anos no Egito, como príncipe do Egito. Ele não tinha contato com Deus, ele não tinha contato com o seu povo e não sabia muito das coisas do povo de Deus, de Israel. Mas quando ele vai para Midian, quando ele se torna pastor de ovelhas, ele conhece a Deus, porque as pessoas mostraram para ele quem era Deus. Mas até então, ele não havia visto nenhum sobrenatural do Senhor, nenhum milagre do Senhor. E ele já começa vendo uma árvore pegando fogo e não se queimando. E, mais ainda, ele ouve a voz de Deus. Pensa, o seu primeiro contato com Deus é esse. Uma árvore que pega fogo e não se queima, e o Deus que fala com você. E então Moisés vai seguir o seu caminho. Moisés vai seguir o que o Senhor havia falado, volta para o Egito, procura seu irmão e começa então a cumprir o chamado dele. E ele então vai enfrentar Faraó. Quando chega o momento de você cumprir o seu chamado, vão aparecer muitos faraós para você enfrentar. Vão aparecer muitas pessoas que não concordam com você. Vão aparecer muitas pessoas que não aceitam o que Deus depositou na sua vida. Vão aparecer pessoas que vão difamar você, que vão diminuir você. Mas você não pode esquecer que quem está com você é Deus. Que quem te colocou neste lugar é Deus. E quem vai batalhar com o faraó é Deus e não você. E Moisés então continua até que chega o tempo desse povo ser liberto. E acontece milhares de coisas e o faraó não queria liberar o povo. Vem uma praga, vem 2 pragas, 3 pragas. E o Senhor endurece o coração de Faraó. E o faraó deixa, depois já não deixa mais, libera e não libera. E foi todo um processo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Houve todo um processo, e nesse processo dá início à Páscoa que nós comemoramos até hoje. Mas aí aquele povo sai do Egito, e aquele povo começa a caminhar para a terra que o Senhor havia prometido a eles, a terra que manda leite e mel, a terra da fartura, a terra que o Senhor havia prometido lá para Abraão, Isaac, Jacó, Israel. E essas pessoas saem do Egito para quê? Para ir em rumo da terra que o Senhor lhes deu.
Mas essas pessoas, muitas delas, o coração ainda estava endurecido. E a viagem que duraria, se não me engano, 3 a 10 dias, durou 40 anos. Muitas coisas aconteceram, mas no meio do caminho, o Senhor decide fazer presença, né, no meio do seu povo. Quando eles vão sair para caminhar, vai sair do Egito e vai ir para o caminho da terra prometida, Moisés tem uma conversa com o Senhor. Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Se o Senhor não estiver conosco, nós não sairemos daqui. E o Senhor então vai com eles, e acontecem muitas outras coisas, e o povo fica rebelde, muitas coisas vão acontecer nessa caminhada. Mas o que eu quero falar é que o Senhor decide fazer morada no meio do seu povo. Então o Senhor dá a ordem para Moisés, o Senhor dá a direção para Moisés de como seria essa presença dele no meio do seu povo. E ele decide então fazer um tabernáculo, uma tenda grande, uma tenda totalmente preparada para o Senhor. E nesse tabernáculo haveria um lugar específico onde a presença do Senhor estaria em determinado momento, tudo preparado e determinado, escolhido por Deus. E o Senhor dá toda a direção para Moisés. Como que seriam as madeiras, tamanho, medida, que madeira, altura, largura, tecido, vai ser tecido assim, 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 vai usar madeira assim, vai usar ouro, vai usar bronze, vai usar prata, tudo, o Senhor deu tudo especificado para Moisés. Todas as medidas, todas as quantidades, o tanque de lavar, o altar de queimar as ofertas, o altar de queimar o incenso, a mesa da proposição, o candelabro, a arca da aliança, o propiciatório, tudo bem explicadinho. Tem hora que eu falo assim: Deus, por que o Senhor não fala comigo igual o Senhor fala com Moisés? Igual o Senhor falou com Ananias? É tudo explicadinho, passo a passo. Esses dias eu falei isso com o Senhor me lembrou que há um tempo atrás o Senhor me dava tudo explicadinho. Eu pegava o meu caderno, a minha caneta, sentava e o Senhor ia falando e eu ia escrevendo. É muito bom. E então o Senhor começa a dar essa direção para Moisés. E o que eu achei mais interessante é que o Senhor escolheu os homens que iam fazer aquelas peças, que iam fazer o altar, que iam fazer a bacia, o altar de queimar as ofertas, a altura, tudo certinho. Tudo que você vê falar do tabernáculo foi tudo determinado, cada detalhe por Deus. Mas ele precisava de pessoas para fazer da forma que ele assim queria. E interessante que fala aqui, o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Esses homens que fizeram essas peças que ficariam dentro da casa de Deus, dentro do tabernáculo, eles não tinham essa habilidade, mas o Senhor encheu eles de habilidade, inteligência e conhecimento no que eles precisavam. Bezalel foi o que teve habilidade e conhecimento em tudo. E os outros foram tendo habilidade e conhecimento em algumas coisas. Uns em madeiras, outros em tecido, outro em bordado. Porque os tecidos eram bordados, eram todos bem trabalhados, bem decorados. E ali o Senhor enche de habilidade, o Espírito encheu de habilidade, conhecimento, entendimento em Bezalel. E também lhe dispôs no coração para ensinar os outros. Ele podia ter aprendido, recebido aquilo do Senhor e ficar guardadinho só para ele. Mas o Senhor colocou no coração dele para que ele ensinasse os outros. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Às vezes nós não conseguimos ver o tamanho da perfeição das coisas de Deus na nossa vida.
mas a gente, depois que passa, a gente consegue ver. Só depois que passa aquilo, você olha para trás e fala: gente, como que Deus foi perfeito nisso? Como que uma coisa foi encaixando na outra em total perfeição, no tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa, na situação certa, mesmo que veio uma turbulência, você começa a ver as peças se encaixando. E foi assim desde sempre. E o Senhor dá, o Espírito de Deus enche. Naquela época, o Espírito de Deus ainda não era como ele é hoje para nós. Naquela época, Deus escolhia quem receberia o seu Espírito. Deus escolhia o que ele daria para aquela pessoa. O que ele deu aqui? O Espírito encheu de quê? Habilidade, inteligência e conhecimento. Na parte de artifício, na parte de fazer as peças. E as outras coisas? O que Deus precisava dele era isso. O que Deus buscava nele era isso. E ele deu também o quê? Um coração disposto a ensinar. A habilidade de ensinar, a paciência de ensinar com alegria no coração, com dedicação, que era necessário para esse tempo. E assim o Senhor, o Espírito do Senhor, nos enche de habilidades. Aleluia. O Espírito do Senhor vai nos encher de habilidades no propósito ao qual o Senhor preparou para nós. Qual é o propósito de Bezalel? Construir as peças que iriam ficar dentro do tabernáculo. Esse era o propósito de Bezalel. Ele foi escolhido para isso. Então, primeiro Deus escolheu, depois Deus encheu, o Espírito de Deus encheu esse homem de habilidade naquilo que ele precisava trabalhar. Deus nos escolhe e depois Ele vai nos lapidando, o Seu Espírito nos enche daquilo que nós precisamos. Se Deus te escolhe para ser um pastor, o Seu Espírito vai enchendo você com as habilidades de um pastor: amor, paciência, dedicação, perseverança, saber ouvir, saber falar, saber entender, não julgar como Jesus, não como nós seres humanos. Nós temos, toda vez que nós precisarmos julgar uma causa, nós precisamos julgar como Jesus. Nós não podemos fazer como os fariseus: está na lei que tem que julgar pedra, vamos julgar pedra e pronto, acabou. Não, nós temos que julgar como Jesus. E assim como Bezalel foi escolhido e o Espírito de Deus encheu ele das habilidades que ele precisava para cumprir, assim é o Senhor. O Senhor te escolhe e Ele vai, o Espírito de Deus, Ele vai em você te encher das habilidades que você precisa. O Espírito de Deus, Ele vai encher você daquilo que você precisa, daquilo que é necessário, para que você dê o seu melhor, para que você faça o seu melhor no propósito que Deus tem para você. E Bezalel, então, ele vai ser o chefe ali daqueles homens que vão construir, que vão fazer aquelas peças da forma como Deus queria, com o material como Ele queria, do tamanho que Ele queria, as medidas, tudo certinho. E como aquilo era novo para eles, eles ainda não haviam feito, então realmente precisava do Espírito de Deus encher aqueles homens de sabedoria. Eles tinham que ter sabedoria e entendimento. Moisés explicando, falando como era, e eles com uma prática, assim como se já vivesse disso a vida inteira, fazer as peças. E assim é o Senhor conosco. Ele vai nos encher das habilidades. Ele vai colocar em nós aquilo que nós não temos e é necessário para a gente cumprir o nosso propósito. Claro que Bezalel teve algumas dificuldades. Claro que ele teve algumas dificuldades em entender alguma coisa. Talvez a primeira peça que ele fez não ficou boa, ele teve que repetir e fazer outra. Talvez ele errou um pouco na medida, ele teve que acertar.
Talvez quando ele foi ensinar, em algum momento ele perdeu a paciência. Isso tudo pode ter acontecido. Aqueles homens que iam cuidar da parte dos tecidos, de bordar, talvez eles erraram ali algum bordado, tiveram que desmanchar e fazer de novo, porque são seres humanos. E assim também nós erramos. Nós erramos a todo tempo. E mesmo que o Espírito de Deus nos encha daquela sabedoria, da inteligência, do conhecimento, de tudo que nós precisamos, nós temos que nos manter com os olhos no Senhor. Porque em algum momento a gente pode se perder. O que adianta eu ter habilidade, inteligência e conhecimento se eu não coloco em prática? Se eu não faço? É como se o Senhor tivesse depositado em mim um dom da cura, por exemplo, mas eu não uso esse dom para curar pessoas. Às vezes a pessoa tem um dom de cura e ela está vendo ali uma pessoa do lado dela e ela pode simplesmente orar e o Espírito Santo agir na vida daquele doente, mas ela olha, ah não, o Senhor não falou nada que eu tinha que fazer, então não vou orar. É isso. Deus nos dá um dom para que a gente use. Mas também não é para sair andando e pôr a mão na cabeça de todo mundo na rua curando, não. Por isso, nós precisamos buscar em Deus o discernimento. Quando eu devo fazer, quando eu devo recuar, quando eu devo falar, quando eu devo ficar calado. Nós precisamos buscar o discernimento do Senhor, de quando nós vamos fazer aquilo que Ele realmente quer que a gente faça. Porque não é porque eu tenho o dom da cura que eu vou chegar lá no hospital e sair orando na cabeça de todo mundo. Eu não sei o que está acontecendo na vida daquelas pessoas, mas se eu me propus a ir lá no hospital visitar alguém, eu tenho que orar por essa pessoa. Porque talvez é essa oração que essa pessoa está esperando. É essa oração que essa pessoa está esperando, que é da vontade do Senhor, que seja você a ser usado na cura dessa pessoa. Então não adianta nada o Senhor depositar algo em mim, me encher de habilidades, colocar dons e tudo mais, se eu não tenho discernimento de como usar. Eu preciso buscar no Espírito do Senhor o discernimento de tudo que Ele coloca em mim, de tudo que Ele deposita em mim. Aqui foi muito específico. Bezalel recebeu do Espírito o entendimento e o conhecimento para criar aquelas peças. Era claro o que foi colocado para esse homem. E o Senhor usa Moisés para dar a direção disso. Mas há pessoas que recebem dons, há pessoas que são cheias de algo do Espírito Santo, mas não conseguem discernir o que está acontecendo na vida delas. Por quê? Porque elas não têm uma intimidade com o Senhor. Elas não estão próximas de Deus para entender o que está acontecendo na vida delas. Às vezes a gente até próximo, que é hora que a gente fica meio perdido. O que está acontecendo, Deus? Mas se você não tem um cuidado de estar sempre com o Senhor, se você não tem uma comunhão com o Senhor, se você não busca uma intimidade com Deus, se você não conversa com Ele, se você não conversa com o Espírito Santo, se você não busca para você o discernimento, o entendimento, tudo que está acontecendo ao redor da sua vida, você pode se perder no chamado que Deus tem para você. Você pode deixar de cumprir aquilo que o Senhor preparou para você. Você pode deixar de levar a cura a uma pessoa. Você pode deixar de levar uma palavra de exortação para aquela pessoa. Você pode deixar de levar abrir os olhos de uma pessoa usando as palavras do Senhor. Ou às vezes a pessoa só precisa de um ombro amigo para ouvir, para falar, e você pode deixar de ser esse ombro amigo. Às vezes as pessoas só querem falar e você precisa só de alguém que escute caladinho. Porque você não já percebeu que as pessoas hoje já estão conversando tudo junto? É muito raro você ver uma conversa onde uma está conversando e a outra está ouvindo.
deixa eu ouvir, depois eu falo. A gente vive no acelerado. As coisas do mundo estão o quê? Acelerando a gente. E aí a gente se perde. Talvez ali aquela pessoa ia falar algo que você precisava ouvir. E quando ela falasse aquilo que você precisasse ouvir, o Espírito Santo ia te dar o discernimento do que estava acontecendo na vida dela. E depois que ela terminasse de falar, o Espírito Santo colocaria na sua boca as palavras que aquela pessoa está precisando ouvir. Então nós precisamos ter o discernimento de como Deus quer nos usar, como Deus vai nos usar e quando Deus vai nos usar. Muitas vezes Deus quer nos usar em alguma situação, mas nós estamos no acelerado e não somos usados. Mas aí chega na igreja e começa: usa-me, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Mas na hora que Ele quer usar, você está preocupado que você também quer falar. Você está preocupado que você também quer ter razão. Você está preocupado que você também tem o direito de falar. Você está preocupado que, acho que essa pessoa está me humilhando. Não, está com inveja, não, está com isso. Você está tão preocupado com você que você não consegue entender que Deus está querendo te usar. E passa. Passou a vez. Passou. E aí? Já era. Será que você vai ter uma nova oportunidade com essa pessoa? Será? Então, o que nós precisamos entender é: Deus vai nos usar em algo. Deus tem um propósito para algo. Ele vai nos permitir aprender coisas no mundo, não do mundo. Aprender coisas no estudo, no entendimento de palavra, inúmeras coisas. Habilidades que nós precisamos. Há habilidades que nós só conseguimos na escola. Há habilidades que nós só conseguimos fazendo cursos. E Deus vai nos permitir, vai nos levar até para esse tipo de situação. Eu trabalhei numa empresa há 4 anos. E nessa empresa, a cada ano, eu ia para Belo Horizonte fazer treinamentos, média de 4 vezes ao ano. E era treinamento de 2, 3 dias. Nesses treinamentos eu aprendi muita coisa que hoje eu posso usar. E eu não paguei nenhum centavo para cada um desses treinamentos. Isso é Deus ou não é? E é assim que Deus faz. Então vai ter o tempo que Ele vai te colocar em lugares para que vocês aprendam as coisas no mundo, habilidades, coisas que você vai precisar usar no seu chamado. Vai ter o tempo que Ele vai te guardar para que vocês aprendam as coisas de Deus, as coisas do céu, como foi com Moisés. E vai ter o tempo que Ele vai te colocar à vista. Ele vai te tirar do esconderijo e Ele vai te colocar à mostra. Ele vai te levantar, como se fala hoje. Ele vai levantar o seu nome. Como eles falam hoje, o seu nome está sendo soprado em lugares que você nem imagina. É Deus que sopra. É Deus que mostra. É Deus que abre os olhos de alguém para que você seja visto no tempo e na hora certa. Mas o Senhor também pode colocar uma árvore pegando fogo na sua frente e pode falar com você. O Senhor pode falar em sonhos, o Senhor pode usar pessoas, Ele pode usar inúmeras situações para tirar você do esconderijo e colocar você no lugar onde é para você estar. E quando você estiver no lugar onde é para você estar, lembra lá atrás de tudo que você aprendeu, que você pode usar agora. E quando você estiver naquele lugar que o Senhor te colocou, Ele vai, o Espírito dele, Ele vai encher você com tudo que você precisa, com tudo que ainda falta. Porque na caminhada do Senhor, o Espírito Santo vai nos enchendo, mas vai chegar um ponto que Ele vai finalizar o processo. E assim nós vamos caminhando, para que a gente esteja pronto para cumprir, assim como Bezalel esteve pronto. Assim como Bezalel foi abençoado, como o Espírito do Senhor veio sobre a vida dele. E naquela época, só recebia o Espírito do Senhor quem o Senhor queria.
Não era igual agora que Jesus nos entregou o Espírito do Senhor para nós, não. Não é igual agora. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas deixe o Consolador e Ele não vai deixar vocês. Naquela época era escolhido a dedo quem ia receber o Espírito de Deus. O Senhor escolhia. E se não tivesse de acordo, o Senhor tirava. Saul recebeu o Espírito de Deus, foi ungido como rei. Mas quando ele desobedece ao Senhor, o Espírito de Deus se retira de Saul. Ele continuou sendo rei, mas o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. O Espírito do Senhor já estava lá com Davi. E Davi foi crescendo. Davi quem era? Também pastor de ovelhas. Davi foi ungido, continuou como pastor de ovelhas, e depois ele vai para dentro da casa de Saul, e ali ele se torna um guerreiro, se torna o chefe dos guerreiros, e ele começa a ser um problema para Saul. Sabe por quê? Porque Saul viu o Espírito de Deus na vida de Davi. Saul sabia que Davi seria um grande homem. Saul sabia que a qualquer momento Davi ia se sentar naquele trono o qual ele sentava. Saul via além do que as outras pessoas, e isso cresceu em Saul uma raiva, uma inveja, porque Saul entendeu que o Espírito de Deus já não estava mais com ele, mesmo ele ainda tendo a coroa. E o Espírito de Deus estava com Davi. E neste tempo o Senhor escolhia quem receberia o Espírito dele sobre a sua vida. E para que seria? Moisés recebe o Espírito de Deus para libertar o povo. Josué recebe o Espírito de Deus para batalhar e conquistar a terra. Mas conquistar, o Senhor deu a terra, mas eles precisariam conquistar aquela terra. Então Josué recebe o Espírito do Senhor porque ele era o guerreiro que ia ali conquistar as terras. O Senhor depositou o seu Espírito sobre os profetas, sobre os juízes, porque eles iam julgar aqueles povos. Depois os profetas, e foi indo aos reis, aos sacerdotes. Mas o rei, que era um rei que não fazia as coisas seguindo as ordenanças do Senhor, que tinha um coração mau, o Espírito do Senhor não estava com eles. Porque se nós formos ler aqui nas crônicas, nos livros de reis, havia muitos reis que não seguiram o caminho de seus pais, que não eram obedientes a Deus, e o fim deles foram tristes, foram trágicos. Então esses homens perderam o Espírito de Deus na vida deles. Se esses homens perderam, nós também podemos perder. O Espírito Santo hoje está para todo aquele que recebe Jesus na sua vida. Mas se você em algum momento se perder, desviar dos caminhos e deixar que a maldade entre no seu coração, o Espírito Santo não fica. O Espírito Santo habita naquele coração do Filho de Deus, daquele que recebeu Jesus, daquele que teme ao Senhor, daquele que vive a sua palavra, daquele que escolheu fazer renúncias da sua vida para viver o propósito, para viver o chamado. Mas se em algum momento isso tudo virá como foi em Saul, o Espírito vai também embora. Então, nós temos que entender que o Senhor deposita em nós aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso chamado. Assim como o Senhor depositou sobre Bezalel e aqueles outros homens, assim como o Senhor depositou em Moisés, em Davi, em Saul, nos juízes, nos profetas, nos reis, assim também Ele faz conosco. Assim como o Espírito Santo foi depositado, encheu aqueles homens em Atos, lá em Pentecostes, e aqueles homens começaram a falar línguas estranhas, e aqueles homens começaram a pregar no poder do Espírito. E quando eles começam a pregar no poder do Espírito, o Espírito se move naquele meio daquele povo, e aquele povo começa a entender com clareza o que aqueles homens estavam falando, e eles perguntam: e agora o que nós vamos fazer? Se batizem.
venha caminhar conosco, vamos viver uma comunidade, vamos viver em comunhão, vamos falar do Senhor, vamos ceiar todos juntos, vamos viver juntos, vamos dividir tudo. E assim eles fizeram, e a igreja crescia, porque todos os dias o Senhor acrescentava pessoas. E é assim que nós precisamos viver. Por que nós precisamos entender a palavra? Porque quando nós entendemos a palavra, nós conseguimos entender em que etapa da nossa vida nós estamos, em que fase da nossa vida nós estamos. Será que eu estou na fase que eu estou aprendendo e sendo aperfeiçoado nas coisas do mundo? Será que eu estou na fase de ser guardado como Moisés foi, como Davi foi? Será que já está chegando o meu tempo de ser usado e ser enchido pelo Espírito Santo com as habilidades e cumprir o meu propósito? Será que eu estou no tempo da tentação, como Jesus ficou 40 dias no deserto, em jejum e foi tentado? Será que eu estou no tempo da tempestade, quando aqueles homens foram atravessar o mar e a tempestade veio e eles ficaram perdidos? Mas Jesus chegou e acalmou o mar. Em qual tempo nós estamos vivendo? Em qual tempo você está vivendo? Por isso é importante conhecermos a palavra do Senhor. Será que nós estamos no tempo quando Pedro nega Jesus e cai no fundo do poço no arrependimento profundo? Será que nós estamos no tempo onde Jesus vai falar com Pedro sobre o amor, sobre apresentar ovelhas, e Pedro é curado e liberto daquela dor? Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o propósito que Deus tem para você? O que está acontecendo na sua vida hoje? Em que momento da sua vida você está? E a palavra nos mostra. Por isso nós precisamos buscar no Senhor. Por isso nós precisamos entender e aprender da palavra. Porque a palavra abre o nosso entendimento e nos dá clareza. Quantas vezes nós estamos lendo aí alguma coisa aleatória da palavra do Senhor e você olha e fala assim: gente, mas na minha vida também aconteceu isso. Na minha vida também está acontecendo isso. Eu também estou como Pedro. Eu quero amar Jesus. Eu quero apacentar as ovelhas. Jesus vem me tirar desse buraco. Eu acho que eu estou igual Moisés. Estou escondidinho, guardadinho, cuidando das ovelhas lá do meu sogro. Moisés cuidava das ovelhas do sogro. Nem ovelha ele tinha. Ele cuidava das ovelhas do sogro. Olha como que Deus faz. Moisés era o príncipe do Egito. Ele tinha tudo. Tudo. E ele vai para Midian, morar na casa do sogro e cuidar das ovelhas do sogro. Não fala aqui que ele tinha ovelha, não. A ovelha que ele cuidava nem era dele. Ele fez assim, ele estava lá em cima. Aí Deus foi lá e pôs ele aqui embaixo. Para ele entender que ele nada mais é do que um pastor de ovelhas. Para ele entender que todo o poder, toda a fama, todo o ouro que ele tinha lá no Egito, não era quem fazia ele. Quem fazia ele era ele sendo um pastor de umas ovelhas que nem dele era. Era ele cuidar daquilo que foi colocado em suas mãos. E é isso que o Senhor faz. Ele nos coloca para cuidar daquilo que foi colocado em nossas mãos, que nem nosso é. Um pastor, ele cuida de ovelhas. O pastor cuida dos filhos do Senhor. O pastor lá do pasto, ele cuida das ovelhas. O pastor da igreja, ele cuida dos filhos de Deus. Os filhos não são deles. Não tem esse negócio: meu pastor, meu filhinho. Não. Você é filho de Deus. O pastor está aqui para te dar uma direção para você não se perder. O pastor, ele cuida da ovelha. O pastor, ele ora, ele ouve. Ele está ali disposto para aquela ovelha, e ele precisa respeitar aquela ovelha, ele precisa cuidar daquela ovelha, porque esta ovelha, ela tem um pai, e esse pai está no céu olhando tudo.
Mas o pastor tem um momento de que ele também é ovelha. O pastor também é filho de Deus. Então nós precisamos entender, aqui na terra, o nosso propósito é cuidar de algo que não é nosso. O Senhor nos coloca para cuidar daquilo que é dele. E nós precisamos dar o nosso melhor. É a mesma coisa que você é contratado numa empresa para fazer uma coisa, você vai cuidar de um departamento daquela empresa. Aquela empresa é sua? Não. Aquele departamento é seu? Não. Você está recebendo um valor mensal, semanal, seja como for, para fazer o seu melhor trabalho. Nós estamos aqui para cuidar do que Deus confiou em nossas mãos. E nós precisamos fazer o nosso melhor. Nós vamos receber algo? Não, nós já recebemos. Nós precisamos fazer com o coração grato. Nós fazemos em gratidão pelo que já foi feito por nós. É aquele negócio, para fazer isso, não vou ganhar nada com isso. Você já ganhou. Você já ganhou. Você já ganhou a vida. Você não vai mais ter uma morte eterna. Você ganhou uma vida eterna. Você ganhou perdão pelos seus pecados. Você ganhou um homem na cruz por você. Você ganhou a maior forma de amor que uma pessoa pode fazer: morrer na cruz por você. Então, o preço já foi pago. E agora nós temos que fazer o quê? Em gratidão, cuidar daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Assim como o Bezalel recebeu a missão de fazer os utensílios da casa do Senhor, e ele fez em perfeição, da forma como o Senhor assim ordenou, assim devemos ser nós. Claro que teve dia difícil, claro que ele machucou a mão, claro que teve dia que ele ficou cansado, claro que teve dia que ele não queria fazer. É claro, porque ele é um ser humano. Claro que teve dia que deu errado, claro que teve dia que ele perdeu a paciência. É normal, mas ele cumpriu. Porque nós vemos, seguindo aqui nos capítulos, que ficou tudo pronto. Que Deus determinou em cada lugar que ficaria cada peça que foi feita por Bezalel e seus homens. Então nós precisamos entender que se nós temos uma missão, o Espírito de Deus vai nos encher daquilo que nós precisamos, para que a gente possa cumprir em gratidão, da melhor forma possível. Fazer o melhor para Deus. Ah, não estou fazendo para Deus, não, eu estou fazendo para o pastor. Não, você está fazendo para Deus. Você está honrando o pastor, obedecendo ele naquilo que ele te pediu para fazer. Mas o melhor você está fazendo para Deus. Porque quando você dá o seu melhor em cada coisa que você for fazer, este melhor é para Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Eu agradeço a minha oportunidade. Que a cada dia a gente possa caminhar mais, que a cada dia a gente possa aprender mais, que a cada dia a gente possa estar mais próximo de tudo que o Senhor preparou para nós. E que nós possamos entender qual é o tempo que nós estamos vivendo dentro do chamado do Senhor. Vai ter dia de choro, vai ter dia de alegria, vai ter dia de derrota, vai ter dia de vitória. Mas em todos esses dias o Senhor estará conosco. Eu agradeço a minha